possamos ir a Jesus, agradecendo a feliz oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, nesta casa que nos acolhe. Que nesta hora, Senhor, o nosso pensamento possa encontrar as vibrações felizes, equilibradas, amorosas, dos benfeitores que aqui trabalham. E que nós consigamos encontrar o alimento da nossa alma no seu Evangelho de luz, para que, fortalecidos neste amor infinito, consigamos vencer as nossas provas, vencer os estímulos que nos chegam todos os dias e aprendermos a amar, para que sintamos a verdadeira felicidade. Obrigada, Mestre, por estarmos acordando para a realidade do Espírito imortal que somos, e que a sua bondade nos envolva, nos sustente, para que consigamos compreender e seguir um passo mais. Que o Mestre amado envolva no seu amor a todos nós e que assim seja. Então, vamos lá, continuando o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcelo, vai ter que diminuir a letra. Ou só diminuir o slide, é só esse, eu acho que tá. Obrigada. Então, vamos lá. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, a gente estava vendo exatamente essa questão do reconhecer a importância da nossa relação com os pais e estar na vida. Então, quando ele fala que a gente precisa compreender esse grande papel da humanidade, e que quando a gente produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, progredir é o único objetivo que nós temos na vida. Mas se eu pensar que eu sou um espírito, qual deveria ser o meu foco para entender progresso? É esse mesmo que vocês estão pensando. Então, toda vez que o Evangelho fala de progresso, ele está falando de progresso espiritual. É sempre disso. Porque senão a gente confunde por conta de algumas teorias e terminologias. Então, olha só, quem precisa ser próspero? A minha alma. Quem precisa progredir? O meu espírito. E o resto? O resto é só estímulo. Então, uma hora eu tenho oportunidade
de perceber o que ter muita coisa materialmente desperta em mim. Outra hora eu tenho oportunidade de perceber o que a escassez de recurso desperta em mim. Então, isso faz parte de um processo de educação do meu espírito. Porque às vezes eu acho que eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, porque eu tenho tudo. De repente vem uma situação de escassez e eu percebo que a minha calma e tranquilidade não eram reais, porque elas desaparecem. Então, olha só, dependia do que estava aqui fora para acontecer algo aqui dentro. Então, esses estímulos externos são para que eu me conheça. E quem precisa progredir diante de cada estímulo? Eu, espírito. Porque senão, muitas vezes a gente ouve situações onde a pessoa acredita que progresso, prosperidade, ela vai pedir a Deus para ela ganhar recursos materiais. Não, recurso material é uma prova que me estimula para que eu possa entender meu sentimento. Mas assim como ganhar muitos recursos ou perder muitos recursos, são só estímulos diferentes. Então, toda hora, eu preciso olhar para mim. Porque para que eu vim aqui? Para progredir. E aqui nesse parágrafo, ele está conversando com nós como pais, aqueles que recebem um espírito para ombrear a existência, e ele fala assim, ó, qual é a missão? A nossa missão vai ser recompensada se a gente cumprir fielmente, que é aproximar a alma de Deus. Como que eu posso ensinar alguém a aproximar a alma de Deus? Como que eu faço para ensinar uma coisa para alguém? Eu preciso saber fazer. Ó, então, eu só sei aproximar uma alma de Deus se eu aproximo a minha alma de Deus. Se eu falar para a pessoa aproximar a alma de Deus, isso não vai ter efeito. Sabe quando a gente tenta ensinar o filho a fazer a lição de casa e aquela parte da matemática que você não sabe mais? Você fica lendo o problema e fala assim, entendeu? E a criança olha para você e faz assim. E por dentro você fala, nem eu. E eu vou ler de novo, entendeu? Nem eu. Ou seja, nós não vamos ter um resultado porque eu estou sabendo ler o que está escrito. Mas eu não tenho bagagem para resolver. Se eu não sei resolver, eu não sei ensinar. Então, para que eu possa aproximar uma alma de Deus, eu preciso conhecer o caminho que me aproximou de Deus. E aí eu preciso perguntar: eu me sinto próxima de Deus? Ou tem hora que a gente fala assim: será que Deus não está vendo? Quando eu falo, será que Deus não está vendo? É porque eu sinto que Ele é próximo ou porque Ele está num ângulo bem diferente do meu? Porque se eu não entendo isso, eu vou falar que eu tenho fé, eu vou falar que eu acredito em Deus, eu vou falar que eu tenho certeza, até a situação chegar na minha vida. Aí a hora que a situação chega, eu falo, mas será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Uai, você é próxima, tá junto? Então tá. Agora, se está distante, eu vou ter essa dúvida. Então, é essa clareza que eu preciso agora começar a questionar para identificar, ó, como se dá
a minha ligação com Deus. Depois, a gente já tinha visto isso aqui, ó. É desse capítulo, mas lá do começo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Por que que isso aqui é muito importante? Porque a gente precisa excluir do nosso vocabulário: eu sou geniosa como o meu pai. Meu pai é de uma família italiana, todo mundo sangue quente, todo mundo impulsivo. Então é assim, ó. Eu estou falando que a minha falta de educação é culpa da genética da família. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, ser impulsiva, ser impaciente, é uma questão que precisa ser educada no meu espírito. Eu não herdei isso nem do meu pai, nem da minha avó, nem da minha tia-avó, nem da minha bisavó, nem de ninguém da minha família. Eu preciso educar isso. Ah, mas por que que a gente tudo igual? Sintonia, similitude, a gente se atrai. Roqueiro gosta de roqueiro. Quem curte sertaneja anda com quem curte sertaneja. Pessoas impulsivas se juntam com pessoas impulsivas. Afinidade. E isso é tão educativo que normalmente a gente olha e fala assim, ó, eu não gosto disso. Eu acho isso péssimo. Então, aí eu olho a família que tem uma coisa, vejo aquilo e falo, isso é o que eu não quero. Eu entendi qual é o caminho que eu não quero andar. Olha que bom, já tenho uma certeza do que é que eu preciso vigiar com muito cuidado para poder corrigir em mim. Só que se eu não fizer isso, eu vou reclamar ou da minha mãe ou do meu pai a vida inteira, e chega na vida adulta, a gente distrai e se pega fazendo a mesma coisa, mas igualzinho sem tirar nem pôr. Aí a gente entende a semelhança. Então, olha só, eu convivi com isso, eu sei os efeitos disso aqui dentro, porque eu sou assim, e quando é de fora que alguém faz, porque eu convivi com quem é assim. Então, agora, eu tenho condições de ter clareza de raciocínio para definir o que eu quero e o que eu não quero. Não é aquela coisa assim, ó, desconheço, não sei, mandaram eu fazer, mas não faz sentido. Ó, faz total sentido. É uma decisão pessoal. Isso não me serve. Eu não concordo e eu vou mudar. Então, isso precisa ficar muito claro para todos nós. A minha herança é sempre minha mesma. Não tenho nada a ver com o resto da família nesse sentido. Agora, vamos deixar isso um pouquinho mais nas nossas mãos. Então, geneticamente, eu vou ter herança da família, não vou? Mas vocês acreditam que a variedade de possibilidades genéticas é muito grande? E eu consigo atrair exatamente aquela que é a minha necessidade. Olha só, às vezes a gente tem 4 irmãos, um só é míope. Às vezes a família tem 10, um só herda o olho azul. Então, olha só, mesmo pensando na questão física, essa família,
reunir as condições de me oferecer aquilo que me é necessário e muito importante, que vai trazer o estímulo que proporciona conhecer e educar. Mas nessa variedade infinita de possibilidades, eu não precisaria atrair isso se isso não fosse compatível com a minha necessidade. Então, nem aqui, nessa questão, adianta eu falar assim, mas isso é da minha família, porque é culpa... Não, nem isso é. Porque tinha como não ser, mas precisei que fosse. Me era muito necessário. E aí, mais uma vez, eu preciso aproveitar esse estímulo e perguntar: o que esse estímulo desperta dentro de mim? O que acorda aqui dentro? E como eu vou lidar com isso para conquistar o progresso espiritual, que é o objetivo da minha vida? Porque esse é o meu ponto. E esse estímulo é fundamental. Senão eu ia passar a vida com a impressão que eu não tinha. E eu tenho. O outro ponto, ó. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então vamos pensar, vocês acham que a gente já se especializou bem em desenvolvimento intelectual? As nossas crianças são bem estimuladas? Gente, no meu tempo a gente ia para a escola depois dos 6. Hoje começa com que idade? Com 6 está escrevendo, lendo. Está bem estimulado? Vixe! Então, intelectualmente, parece que a gente entendeu como estimula. Moralmente, a gente entendeu como estimula. E diz o Leon Denis, que o dia que a gente entender a importância de educar o pensamento para as conquistas morais, que a mesma dedicação que a gente faz para conquistar uma profissão, a gente vai fazer essa dedicação para fazer uma conquista moral. Agora vamos pensar, para conquistar uma profissão, quanto tempo de dedicação vai? Depois de ser alfabetizado, desenvolver as habilidades cognitivas básicas, a gente vai para um monte de instrução e informação, depois mais uns 4 anos, 5, de estudo específico numa área. E aí a pessoa conquista um conhecimento específico daquilo. Imagina se a gente dedicasse tudo isso para entender, por exemplo, a humildade. É isso que ele fala. Que se eu não dedicar para entender, porque eu tenho que pensar de um jeito diferente. Então, se eu não me dedico, como que eu vou aprender humildade? Pensa só. E é muito sério isso. Quando a gente estuda para uma determinada profissão, os conceitos daquela área, o conhecimento adquirido, muda a minha forma de pensar sobre algumas questões daquele ponto relativo às coisas materiais. Então, olha só, vocês sabiam que uma pessoa que estuda química, hora que a água começa a ferver, ela fala, pode desligar, a temperatura não aumenta mais. Por que ela sabe isso?
Mas às vezes tem uma pessoa que não estudou química, ela fala assim, ó, deixa mais um pouquinho no fogo para esquentar mais. Porque que ela tem a falsa impressão? Que quanto mais tempo, e isso não é verdade. Então, olha só, ela pode estar de boa vontade, mas ela está caminhando num equívoco. Então, se eu não me dedico a entender a humildade, para falar assim, ó, isso é humildade, então agora eu vou procurar o que é que tem dentro de mim, como que eu penso. E eu vou ajustando. A gente põe uma roupinha velha e fala assim, ah, é porque eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples. Ó, aí, tá vendo como vocês já sabem que isso é um equívoco enorme. Não tem nada a ver com humildade. Então, olha só, o pouquinho que a gente estudou e identificou, a gente começa a perceber, ó, tem coisas que não são humildade. Agora, fala a verdade, a nossa pobreza de vocabulário. Se eu falar assim, ó, ah, ele é uma pessoa muito humildezinha, o que vocês vão entender que eu estou falando? Ele é pobre. Mas o que tem pobre a ver com humildade? Nada. Então, se eu não vou me especializando nessa compreensão, me dedicando, eu posso ficar um pouco confusa. E qual é o grande problema? É quando eu fico confusa em relação a quem eu sou. Porque se eu acho que eu sou muito humilde, e quando alguém faz alguma coisa, eu não consigo identificar que é o meu orgulho que está sofrendo. Então, eu quero me livrar dessa dor, mas eu não sei como é que eu vou fazer para me livrar dessa dor, porque eu não entendi o que é que está sofrendo dentro de mim. Eu tenho certeza que sou humilde. Então, esse problema eu acho que não é. Então, eu vou tentar outras situações, e igual a senhorinha que deixou a caneca no fogo para ver se a água esquentava mais, a água vai evaporar toda. Continua sem, e ela gastou um tempo, perdeu um tanto de água e não adiantou nada. Quantas vezes a gente já fez um esforço enorme tentando se livrar de uma coisa e a coisa permaneceu doendo em nós? Ó, porque eu busquei de uma forma que não resolvia porque não era aquilo. Então, entender é importante para eu conseguir identificar o que é de fato que acontece dentro de mim. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Essa é a única pergunta que a gente vai ter que responder para nós. Quando a gente lê assim, às vezes a gente assusta, porque dá a impressão que eu vou morrer sentar lá na frente do homem da cadeirona vermelha, vai catar o livrão e vai... Não é isso. Ó, é uma pergunta que eu vou fazer para mim. O que foi que eu fiz? Mas só tem um jeito de saber. Qual que é o único jeito de saber? Eu tenho que saber o que eu fiz comigo. É o único jeito. Porque olha só, se eu me esforçar, fizer tudo que está ao meu alcance, é certeza que meu filho vai seguir esse caminho? Não. Ele é outro espírito, ele que toma as decisões dele, ele que faz as escolhas dele. O que eu posso é garantir que o estímulo, a sensibilização, o amor, aquilo que estava ao meu alcance, eu fiz. A decisão é com ele. Então, na verdade, essa pergunta eu vou fazer
para entender como é que eu fiz a minha aproximação do meu progresso espiritual. O que é que eu precisava educar aqui em mim para auxiliá-lo? Porque a pergunta é em mim, porque isso é a única coisa que eu posso fazer. Nenhuma outra eu consigo fazer, porque senão a gente volta naquela situação. Ai, meu filho é muito genioso. Quando ele emburra e fica magoado com alguém, ele não volta atrás. Ok, entendi. O que uma pessoa magoada, emburrada precisa aprender? Perdoar. Quem pode ensinar ele a perdoar? Aí a pergunta é assim: eu sei perdoar? Eu me dediquei a esse aprendizado? Eu aprendi? Então, ó, se eu andei nesse caminho, eu fiz o que me era possível para sensibilizá-lo nesse tema. O quanto ele vai aprender disso, ele que sabe. Então, eu não vou ficar feliz se ele não aprendeu nada, mas eu vou ficar em paz porque eu fiz a minha parte. Agora, se ele é magoado, e aí eu falo assim, então, eu não converso com a minha vizinha, porque um dia ela varreu folhinha na minha calçada e eu varri na dela, e ela foi lá, me xingou tudo, a gente brigou, nunca mais conversei com ela. Aí eu briguei também com a minha sogra, porque ela é insuportável, palpiteira. Aí também, ó, hora que eu começo a olhar, eu sou magoada com muita gente. Aí eu vou olhar e falar assim, esse menino é magoado com todo mundo. Mas eu ensinei para ele outro caminho? Não. Por quê? Porque ele me viu magoada, virando cara, evitando, ficando indiferente. Então, por mais que eu tenha dito para ele, você precisa perdoar, o que eu falei era uma palavra vazia, não fez efeito. Porque eu estava lendo aquele problema que eu não entendia. E eu falava, entendeu? Ah, então vamos ler de novo. Entendeu? Nem eu. Então a gente não fez uma conquista, né? Porque para fazer uma conquista, eu preciso ter feito a minha parte. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Duas coisas aqui. Lógico, aqui ele está falando uma relação muito próxima com o filho. Mas lembra que eu falei no começo, a gente está falando de espírito? Vocês conhecem marido que faz papel de filho? E pai e mãe que faz papel de filho? Tem também. Irmão que faz papel de nosso filho. Então, na verdade, essa filiação é filiação de alma. Se eu sei um pouco mais, tenho maior clareza, eu tenho um compromisso de conduzir esta alma. Ela não precisa ser meu filho no papel, não precisa. É compromisso de alma. Então, a gente já falou várias vezes aqui da história da Joana de Cusa, que ela não gostava mais, assim, pensando na relação dela com o marido, porque ela, de coração, ela era cristã e ele não era. Ele gostava das festas, ele gostava do poder. Até o dia que ela procura Jesus e fala assim: mestre, eu vou deixar, eu quero te seguir, eu quero cuidar. E ele olha para ela e fala assim: ó, os sãos não precisam de médico. O teu lugar é lá com o Cusa. Ele precisa de você. Senhor, mas eu não gosto mais, né? Como marido, ele gosta de coisas. E ele fala: Joana, volta, ame-o fraternalmente. Cuida como se fosse o seu filho. Conduz essa alma. É uma alma doente. Você está sã, você cuida.
Ela voltou, porque ela entendeu. O que que adiantava ela ser um coração tão bom, tão amoroso, se para aquele que precisava aprender a amar, ela se recusasse a fazer a tarefa? Então ela aceitou e ficou. Então, aqui é muito importante a gente entender, porque senão aqui uma galera vai falar, "Ai, graças a Deus que eu não tenho filho." Ó, não é disso que o evangelho está tratando. Provavelmente você não tem filho, mas o seu pai ou sua mãe te exige essa atenção. Pode ter certeza. E a outra questão aqui que a gente precisa pensar é que quando ele fala assim, ó, era para ele estar melhor, mas você vai sofrer de ver ele desse jeito. Não é, não é essa história da gente ficar imaginando, espíritos sofredores, aí a gente faz um cenário terrível. Não é isso. Mas quer ver, vamos para uma relação que é um pouquinho mais harmoniosa. Se a minha irmã relaciona com alguém que traz dificuldades para ela, e ela é esse espírito que fica muito magoado, muito ressentido. Cada vez que eu vejo ela sofrendo, como eu fico? Eu vou sofrer também. E o que eu vou questionar? Ó, o que eu, que amo esse espírito, posso fazer para que ela entenda que se ela não se magoar e aprender a aceitar o outro, a compreender o outro, ela vai ficar muito melhor. Então, eu vou começar a questionar se eu não negligenciei oportunidades de compartilhar aquilo que já me foi oferecido, aquilo que eu pude aprender. Porque se eu negligenciei, eu vou ficar mal de não ter auxiliado. Então, é nesse sentido, porque senão a gente fica imaginando um cenário trágico, espíritos sofredores. Não, gente, espíritos sofredores é a gente, que tem ciúmes, que tem inveja, que tem mágoa, que fica com raiva. Aí a gente sofre. Então, é nesse sentido. Quando alguém que eu amo começa a sofrer, eu sofro. E se ele está sofrendo numa coisa que eu poderia ter auxiliado e eu não auxiliei, eu vou sofrer mais ainda. Então, é esse o ponto que eu tenho que despertar. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido, reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerquei de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, que é esse o ponto. Muitas vezes a gente voltou com essas pessoas justamente para a gente cercar desses cuidados que a gente já conhece. E eu preciso transformar numa conquista, porque é meu compromisso mostrar para esta criatura qual é o caminho. Uma hora vem filho, outra hora vem marido, outra hora vem irmão, outra hora vem mãe, outra hora vem pai. Não tem um papel definido. É essa ligação de alma. E quando é do meu compromisso, tanto faz o papel que for, eu sinto dentro de mim que eu preciso fazer alguma coisa. A gente sente que a conversa é com a gente. E enquanto eu não faço, a minha consciência me cobra. Então, é uma questão muito pessoal. Por isso que eu falei, ele está aqui falando do filho, que é um papel muito definido, mas a gente está falando de filiação de alma.
Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Porque às vezes a gente tem que conviver com as pessoas que a gente não gosta, ou porque elas são ingratas, ou porque a gente não aceita o jeito delas. Então ele está falando assim, ó, não vai querer escorraçar essa pessoa. Ele usa umas palavras fortes, né? Tá bom, eu não escorraço, eu só não converso nunca mais. Então ele está falando, ó, não faz isso. Entende o que você sabe e que você pode oferecer para auxiliar essa pessoa. Que é uma máxima de Jesus, que a gente fala assim, o que eu posso fazer por ele? Que eu gostaria que alguém fizesse por mim se eu estivesse nessa situação. E aí eu vou descobrir. É o único jeito. E o que ele está avisando? Ó, para a gente olhar bem para isso, porque isso não foi o acaso. Então, esse irmão não é meu irmão por acaso. Essa mãe não é minha mãe por acaso. Esse marido não é meu marido por acaso. Esse filho não é meu filho por acaso. E eu também nem sei falar se ele é um desafio para mim ou se eu sou um desafio muito maior para ele. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente impõe muitas dificuldades para as pessoas, exigindo, cobrando, julgando. E às vezes distraída, eu falo, mas eu não estou certa. Não, mas eu fiz o certo. Se cobrou, não fez. Se julgou, não fez. Se apontou, não fez. Então, o certo é a lei de amor. Ah, mas aqui, ó, materialmente falando, eu fiz uma coisa honesta e ele fez uma coisa desonesta. Tudo bem. E como é que você vai ensinar a lição da honestidade? Porque olha só, quando alguém é muito exigente, muito ríspido, a gente consegue aprender ou a gente se fecha e fica mais incomodado? Então, eu sei a lição da honestidade, mas eu não sei a da paciência. Então, eu não ensino. Por quê? Porque me falta essa conquista. Então, eu preciso aprender a lição da paciência para ter condição de ensinar a honestidade. Porque senão eu cobro, eu aponto e a pessoa começa a se esconder, a mentir, a temer, por conta do jeito que eu trato mal. E não adianta eu falar que isso é um problema dela, porque às vezes ela está tão fragilizada e o jeito que eu faço faz ela sofrer mais. O Chico tem uma colocação que eu acho bastante interessante. Ele fala assim, ó, planta precisa de água, mas se der fervendo, mata. Então, a pessoa está precisando dessa gotinha da água da honestidade para ela aprender. Se eu virar um balde fervendo, eu mato e não ensino nada. Então, essa Gente, mas bom professor não sabe dosar as coisas também. Ele não ensina equação de segundo grau para criança de 6 anos. Criança de 6 anos, ele dá continha e dá os palitinhos na mão. Ainda pinta de coloridinho e fala assim, ó, só os vermelhinhos agora. Ó, esse é o vermelhinho, presta atenção. Então, por quê? Porque ele sabe tão bem que ele dosa. Então, eu preciso avaliar. Eu sei. Se eu sei, eu preciso dosar para que o outro tenha a chance de entender e depois fazer a parte dele. Mas se eu não dosar, eu não fiz nada por ele também.
Então, ó, como a conversa é o tempo inteirinho dentro de mim. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Ó, eu acho muito interessante a colocação, porque ele fala assim, ó, imperfeita intuição do passado. Então, sabe quando a gente fala assim, eu tenho certeza que na outra tem nada? Tem nada. Tem certeza que tem nada. A única certeza que eu tenho é que a gente tem uma dificuldade. Quem prejudicou quem? Não sei. Não tem como saber. Porque a gente não tem maturidade para saber isso. Gente, vocês imaginam se eu tivesse certeza na outra vida, ele me assassinou e catou tudo minha herança. Gente, qual era a chance de eu casar com ele nessa vida? Entende que não dá para ter essa certeza? Eu não tenho essa maturidade. Para a gente perdoar sem lembrar já é um esforço. Vocês imaginam se a gente lembrar com clareza os agravos que. E se fui eu que fiz isso? Que vergonha que eu vou passar? Nunca mais eu posso falar evangelho aqui na frente. Olha que vergonha. Lembrar que fui eu que passei a perna. Olha que feio. Nossa, eu nem saí de casa. Então, como Deus é bom e misericordioso, a gente não lembra. A gente tem, ó, uma coisa bem perfeita do passado e que fica mais claro na dificuldade. Mas como eu não sei quem prejudicou quem, a única coisa que eu sei é um de nós dois veio para perdoar, um de nós dois veio para expiar. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o nosso trabalho. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir contra paz e equilíbrio e eu vou passar essa vida atormentada reclamando dessa situação. E se a gente não toma cuidado, sabe uns problemas que começou na casa do 20, nós estamos quase nos 60 e a gente tem a mesma reclamação? É isso. Ó, não tá bom. Eu não sei quem que caçou esse enrosco com quem. O que que eu sei? Que um de nós tem que perdoar, um de nós tem que espiar. Ponto. Então, qual é o trabalho? Arregaçar as mangas e fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim. E aí eu vou entender o que isso aí me estimula. Qual é a grande tarefa? E é o que eu falei, ó, às vezes eu sou honesta, mas a paciência é estimulada de 5 em 5 minutos. É, às vezes eu tenho paciência, mas eu preciso ter firmeza, transparência, aquela coisa da honestidade de quem se posiciona. E cada 5 minutos eu sou solicitada a tomar uma posição. Então, porque é muito específico, para cada um, a vida traz um estímulo. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesma, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. De novo, detalhe: tem muita gente aqui que virou mãe dos irmãos. É assim que a vida acontece. Então, ele está falando mães, mas ele está falando essa ligação. Muita gente tem essa relação, né? E a outra questão aqui, ó, como é que eu vou falar para alguém? Você veio na Terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. O que eu tenho que fazer da minha vida?
Me aperfeiçoar, amar e benzer. Porque se eu não sei fazer, como é que eu vou falar para o outro fazer isso? Eu não vou conseguir, gente. Eu posso falar, mas o que eu falo vai fazer efeito? Não vai. Então, ó, de novo, é uma conversa comigo. Eu sei amar e bem dizer. Eu entendi o que eu tenho que fazer para me aperfeiçoar nessa vida, porque esse é o convite. Esse é o ponto comigo. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Eu não sei se eu passo rápido, porque assim, na verdade, se a gente quiser conversar disso, dá para ficar até o fim do ano fácil. Mas bem fácil. Ó, tem tanta coisa embutida aqui. Imagina o seguinte, ó, que eu sou uma pessoa muito insegura. E eu preciso, não preciso nada, mentira. Eu forço a barra para grudar pessoas em mim. E eu, olha que triste. Eu fico felizinha quando o filho chora porque saiu perto de mim. Ó que triste. Eu alimento apego. Não era nem o que ele tinha de pior, é o que eu tenho de pior. Eu alimento porque eu gosto de sentir que o outro depende. Só que a hora que ele crescer, ele vai ficar grudado. E aí eu vou ficar assim, ó, por que esse menino não vai para a vida dele? Por quê? Uai, porque só estimulou a erva daninha a crescer. Vocês não conhecem história de coisa que começa muito pequeno, falando assim, olha como é lindo. É o mais lindo. Mais lindo que quem? Que a meia dúzia que mora no seu quarteirão? Que os outros 5 que tem na mesma classe? É mais lindo que quem? Só que eu vou estimulando. Eu vou estimulando. Com 15 tá assim, ó. Aí como é que eu dou conta? Porque o mundo vai contar a verdade. Aí fica aquela criatura que não suporta não ser o mais, o preferido. E eu tenho que olhar esse sofrimento o tempo todo. Então, gente, e parece que é tudo um monte de coisa inocente. Ai, é tão inteligente comparado com quem? Porque às vezes, gente, eu sinceramente, eu acho isso muito sério. Vocês já viram apresentação de escola, uma criança de 3 anos batendo latinha? Aí a mãe chora porque ela é muito inteligente. Coordenação motora básica funcionando, tá tudo ok. É muito inteligente por quê? Só que se eu ficar repetindo isso, é muito inteligente, é muito inteligente, é muito inteligente, ele vai acreditar que ele é muito inteligente. Você já ouviu história de criança que muda de escola, não dá conta de tirar 10, a criança tranca no quarto e entra em desespero? Mas fizeram um projeto para ela que ela era muito inteligente. Hora que o mundo fala assim, você é só comum. Você é igual a todo mundo, um dia você vai bem, outro dia mais ou menos. Quando se esforça muito, melhora um pouquinho.
ela está fragilizada, ela não dá conta. Então, olha só, parecia que não era nada, mas ficou muito sério. No livro Amor Imbatível Amor, a Joana de Ângeles fala muito do perigo do elogio para a criança. Ela fala que é muito perigoso. Então, olha só, para ela falar, a gente tem que dimensionar por que será que ela está trazendo esse tema, né? Então, olha só, porque se eu não vou olhando algumas tendências, algumas dificuldades, e eu fico estimulando aquilo, pega uma coisa que já era frágil e potencializa. E isso eu não estou falando nem ainda daquelas coisas que são as escancaradas. Então, achar a menininha de 3 anos sensual, bonitinha, não é bonitinha. Ela só está mostrando que ela tem um problema. Mostrar a criança de 3 anos que vai na festa e começa a pegar restinho de cerveja em copo, bebe, e a gente fala, olha como é danadinho. Não é danadinho, é um espírito me contando que veio já com uma luta que está muito escancarada desde os 3 anos de idade. Criança que não gasta um segundo para montar uma mentira de uma complexidade que a gente faz assim, está mostrando que já pede socorro com 3 anos. Essa é a grande dificuldade. E com 3 a gente fala, ah, como ele é esperto. Não, não é esperto. Ele está contando que veio com um sofrimento muito estampado e que eu preciso cuidar. Porque senão com 15, esse vício foi alimentado e vai escravizar. Fora o resto que a gente faz, né? Corre, corre, vai servir o brigadeiro, a criança pega 50. Mas ela não preocupa se não vai sobrar para os demais. Então, o espírito é egoísta e eu estou alimentando mais. Então, ó, quanta coisa que a gente faz como se fosse uma brincadeira, mas já é mostrando qual é o sentimento em questão. Então, quando ele fala aqui que a gente tem que prestar atenção, é por conta disso. Porque é um desafio, é muito desafiador. Eu acho que tá bom. Não, chega, deu por hoje. Tá bom. Então, olha só. Esse capítulo eu falei para vocês, ele era assim, ó, ele tem muito esse convite da gente olhar, para a gente investigar em nós o que está acontecendo. E olha como que é. Às vezes eu queria muito ser uma pessoa muito inteligente, muito reconhecida, que todo mundo me admirasse. Aí eu faço esse projeto e aplico na vida do meu filho. Quero que ele seja muito inteligente, que ele faça muito sucesso, que ele seja muito. Oh, gente, sucesso profissional pode ser, mas o objetivo da vida dele é fazer sucesso profissional? Não é. Ele veio progredir espiritualmente. Se a prova escolhida for da riqueza e ele fizer a parte dele, ele vai ficar rico. Se a prova escolhida for da pobreza, pode fazer o que quiser, não vai ficar rico. A não ser que entorte o caminho e arrume mais situações para espiar. Porque a prova eu defini antes de vir. Porque eu precisava desse estímulo para eu identificar qual é o meu sentimento. Então, vê bem, não é todo profissional brilhante que fica rico. Não é. Isso tem nada a ver com sucesso, isso é sucesso material, mas não é isso o objetivo da vida. Ele veio fazer um progresso como espírito, e isso é o que importa. Agora, se eu não conseguir olhar para isso, eu vou falar assim, ah, então, né, a vida dele não deu certo. Mas de qual ponto de vista eu estou falando que não deu certo?
Então lembra do Bartolomeu triste falando, Senhor, e quando os negócios da gente não vão bem, não rende? E aí Jesus olha e fala, Bartolomeu, mas qual é o melhor negócio da vida, Bartolomeu? Aí ele pensa, para e fala, é mesmo. O que muda se eu vender um monte de peixe e ganhar um monte de dinheiro? E ficar bem sucedido? Se eu estou entendendo agora Jesus e eu quero ganhar é o reino de Deus. Aí que ele entendeu que ele estava olhando no lugar errado. Então, às vezes, a gente fica triste por uma coisa que não é o objetivo da vida e a pessoa não vai conseguir aquilo. Por quê? Porque não é o que está planejado. Né? Então, acertar, ajustar esse foco é importante. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Duas coisas. Primeiro, um deseducado não educa, né? Quer dizer, como é que a gente vai educar um filho dentro dessas situações que você falou, se a gente não se preocupou com isso a vida inteira? E outra coisa que você estava falando, eu estava aqui pensando, nós precisamos olhar a nossa pirâmide de valores, né? Nós precisamos saber assim, olha, o que está no ápice da minha pirâmide? O que tem mais valor? Porque se for o dinheiro, eu sou extremamente materialista. Como é que eu vou fazer isso que a Luciana está falando? Então eu preciso ver. E se for o dinheiro, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente precisa fazer é mudar isso. Ter dinheiro, não tem problema nenhum a gente ser rico, ter dinheiro. O problema é que a gente não pode fazer do dinheiro o ápice da minha pirâmide. O dinheiro ele tem que ser uma consequência da minha vida, das minhas necessidades, como a Luciana colocou. Então eu estava pensando, como? A gente precisa pensar nisso, a gente precisa ver o que tem mais valor na minha vida, meu filho ser honesto ou ele ser rico? Meu filho fazer a minha riqueza em cima da pobreza dos outros ou ele ser rico, mas não interessa se ele foi honesto, se ele não foi, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso que a Luciana falou, eu pelo menos, por isso que eu falo que eu acho, né? A gente tem que ver a nossa hierarquia. Uma pessoa que é extremamente materialista e que coloca essas coisas que eu falei no ápice da pirâmide, não tem jeito de ser feliz. Não vai ser feliz. Porque vai passar a vida inteira perturbado, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nessa pirâmide da nossa vida, o que a gente dá valor.